Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Hoje a gente vai fazer uma aula sobre Price Action e Setup, uma dos setups e estratégias que eu vou estar falando para vocês sobre Price Action. Então, na descrição do vídeo você tem a teoria sobre o Price Action. Se você não sabe o que é Price Action, assista esta videoaula de teoria do Price Action antes. E depois você faz este vídeo com Setup e estratégia. Então, para você conhecer meus produtos e serviços, você entra no meu site traderprofissional.com.br. Lá tem cursos avançados gratuitos também. E minhas redes sociais, Twitter, Facebook, me sigam lá também, porque eu coloco conteúdo exclusivo lá. Então, pessoal, esse setup de Price Action ele é baseado no seguinte: quando acontece a reversão de tendência pelo rompimento de uma linha de tendência, os anteriores suportes vão servir como pontos de suportes e resistências para entrarmos vendido quando o preço tocar na resistência e para operarmos para comprarmos quando o preço tocar no suporte. Então, Price Action, muitas pessoas falam, muitos setups de Price Action são baseados em comprar no suporte e vender na resistência e identificar os suportes e resistências feitas pelo próprio preço, somente pelo próprio preço. Então, a metodologia é baseada no seguinte: primeiro você tem que entender um pouco sobre teoria de Down. Então, a teoria de Down ela se baseia no seguinte: você tem o mercado ele faz, quando ele se encontra em tendência, topos e fundos ascendentes. Então faz uma onda 1, corrige a onda 2, onde a onda 2 corretiva, a onda 1 é uma onda de alta, a onda 2 corretiva, ela é uma onda contra a onda 1 de alta, mas não rompe o fundo. E se romper esse topo, nós temos um pivô de alta. Então a gente tem os pivôs de alta, certo? Aqui nós temos outro pivô de alta, e outro pivô de alta, e outro pivô de alta. Então, a linha de tendência que a gente vai trabalhar é quando a gente tem um fundo confirmado. Então, como fez esse pivô de alta aqui, quando confirma um pivô de alta, o fundo da onda 2 do pivô de alta é um fundo confirmado. Aqui é um fundo confirmado. Aqui é um fundo confirmado. Então, a linha de tendência tem que ser traçada no fundo confirmado. E as resistências, os suportes que a gente vai traçar é nos fundos confirmados dos pivôs. Então aqui eu tenho um suporte, um suporte, um suporte, um suporte. Então essa metodologia vai dar o exemplo de uma operação de reversão de tendência de alta, mas no caso em tendência de baixa é o contrário, é o inverso disso aqui. Então o preço ele faz uma onda 1 de baixa, uma onda 2, sem romper o topo da onda 1. Se romper o fundo da onda 1, confirma o pivô. Isso aqui é um topo confirmado. Então a gente tem vários pivôs aqui, ok? E a linha de tendência a gente vai traçar nos topos confirmados dos pivôs de baixa. É difícil aqui desenhar com isso aqui, né? Deixa eu tentar desenhar aqui melhor, mas é horrível isso aqui, cara. Enfim, a gente vai traçar a linha de tendência aqui nos topos confirmados. E as resistências a gente vai traçar também nos topos confirmados dos pivôs. Então, basicamente, é isso que o nosso setup de Price Action vai trabalhar, ok? Então, por exemplo, neste caso aqui, a gente tem um fundo, um pivô de alta, uma onda 1, onda 2, onda 3. Então, aqui eu tenho um fundo e aqui eu tenho um segundo fundo. Então eu posso traçar uma linha de tendência aqui, certo? Posso traçar uma linha de tendência aqui, por exemplo, entre esse fundo e esse fundo de pivô. Eu tenho que escolher dois pivôs, tá? Os dois últimos pivôs da tendência, ou o antepenúltimo e o penúltimo pivô de uma tendência, eu escolho e traço. Não preciso ser na tendência desde o início. E eu vou verificar onde estão os fundos confirmados dos pivôs de alta. Então aqui eu tenho um fundo confirmado de um pivô de alta, é um suporte. Outro fundo confirmado de um pivô de alta é um suporte. Outro fundo confirmado de um pivô de alta é um suporte. E assim sucessivamente. Então, qual é o objetivo da nossa metodologia? Quando romper a linha de tendência, a probabilidade, segundo as estatísticas, é fazer um grande movimento de queda. E foi o que aconteceu aqui. A gente fez a linha de tendência e o preço então ele iniciou uma tendência de baixa, fez um movimento de baixa. Isso acontece estatisticamente quando a gente traça a linha de tendência. Os
suportes, se rompido para baixo, vai virar resistência. Se rompido para cima, uma resistência vai virar suporte. Então, qual o nosso objetivo? Nosso objetivo a gente tem suportes. Se um suporte for rompido para baixo, de cima para baixo, ele vira resistência. Então, tocou no suporte, a gente compra, tocou na resistência, a gente vende e compra aqui no suporte. Então, por exemplo, inicia uma operação comprada aqui, neste suporte, e vou vender nesta resistência. Tocou nessa resistência, eu vendo, inicio uma operação vendida e compro no suporte. Mas o que acontece? Vocês estão notando que no gráfico, nós temos aqui o exemplo do gráfico diário, eu desenhei isso no gráfico diário, e vocês estão percebendo claramente que no gráfico diário é muito pequeno os pontos de resistência e suporte. Então a gente vai ter um risco grande aqui no gráfico diário para ter lucros muito pequenos, então acaba se tornando perigoso. Mas no gráfico inferior, esses pontos de suporte e resistência, eles são válidos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui uma horizontal, uma vertical, uma linha vertical, a partir do rompimento, que é o nosso ponto onde nós vamos iniciar o projeto de comprar no suporte, vender na resistência quando o preço tocar, e vender na resistência quando o preço tocar e comprar no suporte. Então aqui houve o rompimento. Então a partir daqui eu vou começar a comprar no suporte e vender na resistência. Só que eu não vou operar no gráfico diário porque as resistências e suportes no diário são muito pequenas, mas no gráfico de 60 minutos é muito grande o espaço entre um suporte e uma resistência, e essa regra de que o preço, quando toca no suporte, vai buscar a resistência, e quando toca numa resistência vai buscar o suporte, isso é válido lá no gráfico inferior. Então, 60 minutos, a gente vai procurar, aqui está a nossa linha de tendência que a gente fez lá no gráfico diário, e o ponto de rompimento é aquela linha vertical azul que vocês já... aqui. Foi nesse ponto que rompeu a tendência, né? Então, a partir daqui que rompeu a linha de tendência a partir daqui, ó, né? Houve o rompimento da linha de tendência de baixa. Mas aqui foi efetivamente lá no diário que foi confirmado o rompimento da tendência, né? Então aqui rompeu, certo? E a partir daí eu vou procurar as resistências e suportes que a gente desenhou lá. Então tá aqui. Aqui a gente tem um suporte. Opa, então... Primeiro ponto, a gente tem a linha de tendência que quando rompida é uma linha de tendência de alta, quando rompida para baixo ela vira uma resistência, só que de maneira inclinada. Então isso aqui é um ponto de resistência, tá? O que a gente vai fazer? Quando o preço ele chegar aqui nesse suporte, eu posso iniciar uma compra buscando vender aqui nessa resistência que é a linha de tendência ao próximo dela. Aqui chegou quase próximo, mas o ideal para a gente ter um efetivo sinal realmente que vale a pena pelo nosso setup é quando o preço toca mesmo, ou quase toca, fica muito rente ao suporte. Não ficou, então a gente não podia estar iniciando a operação aqui por questões de buscar ser o mais perfeccionista possível. Mas veja que quando chegou próximo do suporte, o preço tendeu a subir e tendeu a buscar esta resistência. Aqui também aconteceu a mesma coisa. Daí aqui rompeu o suporte, então virou resistência. Aqui, por exemplo, a gente tinha que iniciar uma venda, que falhou, né? Aqui também houve uma compra, só que falhou. Até que aqui houve um rompimento para baixo, então era suporte porque o preço estava acima deste ponto. Rompeu para baixo, virou resistência de novo e inicia uma venda aqui. Inicio uma venda aqui quando o preço tocou aqui. Claro que eu tenho que esperar o rompimento, esperar o preço voltar e tocar na resistência. Então não é para quando romper para baixo eu já iniciar a venda, não. Eu tenho que aguardar o preço romper para baixo e voltar a fazer um movimento corretivo. Então quando tocou na resistência eu inicio uma venda. E vou iniciar essa operação vendida com o objetivo de zerar a operação quando tocar no suporte. Então tocou no suporte, zerei a operação aqui. Então veja que a gente ganhou tudo isso aqui nessa operação e a gente perdeu algumas pequenas, né? A gente teve uns prejuízos pequenos. E aqui tocou no suporte, eu zerei a operação e pelo setup eu viraria a mão, porque isso aqui é um suporte, quando o preço toca no suporte tende a buscar resistência. Então tocou aqui, eu iniciei a compra e o preço ele foi buscar esta resistência aqui. Então tocou aqui na resistência de novo,
Aqui não deu nenhuma venda porque, embora tenha tocado a resistência, não fez nenhum padrão de candlestick na resistência que denotaria que realmente o preço respeita esta resistência, né? O preço até rompeu a resistência fazendo um pivô de alta, então não seria válido comprar. Aqui, por exemplo, deu outro sinal onde o preço fez um pivô de baixa, voltou para a resistência, aqui era um suporte, veja que o preço estava encontrando suporte aqui. Então era um suporte, o preço rompeu para baixo, fez uma onda 1 de pivô de baixa. Então já é um sinal de que o preço tende a fazer topos e fundos descendentes, isso é teoria de Down, você também tem que analisar para você trabalhar com este setup. E o preço ele volta, né, para a resistência, era um suporte, rompeu de cima para baixo, virou resistência, tocou aqui na resistência, então a gente tem, né, o início de um ponto de entrada operacional. Então iniciei uma venda aqui e vou zerar aqui. Então basicamente o setup é isso, aqui novamente tocou no suporte, foi buscar a resistência. Aqui rompeu o suporte, virou resistência, veio buscar o suporte. Então basicamente o preço ele trabalha dessa maneira, né? O preço ele trabalha aqui, por exemplo, rompeu, era um suporte, era uma resistência, rompeu para cima e o preço, então esse ponto aqui virou, era uma resistência que foi rompida, então virou um suporte. O preço voltou, encontrou o suporte, confirmou o suporte aqui. Então foi buscar a resistência. Então quando você trabalha com suportes e resistências do gráfico diário, mas você vai para o gráfico de 60 minutos trabalhar em cima destes suportes e resistência, os movimentos são mais amplos. Agora quando você vai trabalhar direto no diário, você tem movimentos muito pequenos. Então você trabalha a identificação e destacando no gráfico os suportes feitos pelos pivôs de alta, verifica a tendência de alta, faz uma linha de tendência de alta nos fundos confirmados dos pivôs de alta, e quando romper a linha de tendência de baixa, então você começa a trabalhar no preço que vai encontrar suporte e resistência nestes suportes que você identificou na antiga tendência de alta. Então isso aqui foi um exemplo de setup utilizando Price Action, onde usa a linha de tendência de alta e suporte e resistências antigos após a reversão de tendência. Então isso aqui é um tipo de exemplo de setup de Price Action. Agora é o seguinte, pessoal, a minha metodologia utiliza ferramentas bem mais avançadas do que isso. Você viu que isso aqui funciona, mas dá muito stop. Então não é para você pegar agora o seu dinheiro e sair trabalhando esse tipo de ideia, esse tipo de metodologia ensinada aqui. Por quê? Para você comprovar um método, você tem que testar várias variáveis, várias combinações de variáveis, e tem que testar por um ano, fazer um backtest por um ano com várias variáveis, então demora muito. Depois disso você tem que escolher o que teve melhor resultado e testar com dinheiro real para verificar se é igual na realidade. E depois de um ano operando de verdade com um pouquinho de dinheiro, mas operando de verdade, que pode ser comprovado o método e muitas vezes não é comprovado, você tem que começar tudo de novo e pode levar de 5 a 10 anos para você comprovar uma metodologia. Isso aqui é um método teórico, tá? Isso aqui é um método teórico. Eu mostrei aqui alguns padrões, mas você tem que selecionar as melhores variáveis, as melhores combinações de variáveis, e você vai ter que testar. Então, isso aqui é uma ideia para você fazer seus testes, tá? Não é para você sair operando usando essa metodologia que eu estou ensinando aqui, porque é simplesmente teórico. A minha metodologia que eu vendo e ensino para você quando você faz o meu curso, se você realmente for fazer o meu curso, ela é comprovada, ela já passou por todos os testes, ela demorou mais de 5 anos para ser comprovada com dinheiro real, e é por isso que eu só uso a minha metodologia Ultimate Eagle Signature. Isso aqui é uma metodologia teórica, padrões teóricos que visualmente, estatisticamente funcionam, mas você pode ver que deu muitos stops, então você tem que testar e desenvolver estratégias para evitar esses stops, verificar em quais padrões de candlesticks é melhor para você trabalhar neste processo de comprar no suporte, vender na resistência, comprar no suporte, para você eliminar os stops ou ter pouquíssimos stops para você conseguir ganhar dinheiro. E isso exige muito estudo. Então, isso aqui é apenas teórico para vocês desenvolverem uma metodologia, onde geralmente uma metodologia ela é comprovada depois de 5 anos. Geralmente quem consegue comprovar que uma metodologia funciona geralmente demora 5 anos. George Soros demorou 5 anos, eu demorei de 5 a 8 anos para comprovar
a minha metodologia, tá? Mas fica aí para estudo para vocês se aventurarem desenvolvendo Trade Systems com essa ideia teórica, com esses padrões aqui que na teoria foi testado. Então, pessoal, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, compartilhe aí para os seus amigos, tá? E também curta o vídeo se você gostou, para aumentar a relevância do meu trabalho, do meu canal também. Agradeço a sua audiência. Muito obrigado. Até mais.